falar do Cruzeiro, porque muitos gastos, muitas contratações, e é uma dúvida, né? Vai se sustentar, Rodrigo, a longo prazo isso? Então, Domi, eu acho que a gente não tem essa resposta, mas eu acho que o Cruzeiro, até o momento, eu estou dizendo até o momento, se encaixa no que eu estava falando aqui, que, olha, o novo dono comprou e ele está botando um dinheiro para a montagem do elenco. E tem uma circunstância que é diferente de outros clubes, que botaram muito dinheiro, que o Ronaldo, nos 2 anos que ele estava lá, ele fez uma boa gestão e deu uma ajeitada nas dívidas do Cruzeiro. Não é que pagou. Se você quiser botar aí os números que a gente já usa aí para mostrar para as pessoas mais ou menos o que a gente tem de situação do Cruzeiro. Que é o investimento do Pedro Lourenço, né? Desde a chegada ele investiu eu estou falando aqui de cabeça, 236 milhões. 237. Tá aí, ó. 237 milhões e o Ronaldo tinha investido só 108 milhões. Aí você fala, pô, entrou o Pedrinho, né? Que ele é conhecido como Pedrinho, em 1 ano já investiu mais do que o dobro do que o Ronaldo. É fato, ele montou um time. Esse time, como o próprio Alexandre Matos falou assim, ó, estamos investindo acima das capacidades do Cruzeiro. Também é um fato, se você olhar as receitas de 2023, ainda não tem acabado as de 2024, 245 milhões, então é praticamente a receita do ano. Tenho certeza que vai ser mais ali no ano em 2024, mas ainda assim, né? Mas aí você entra nesse ponto. Como que estão o para trás do Cruzeiro? O Cruzeiro entrou numa recuperação judicial, então ele jogou todas as dívidas, associação, né, todas as dívidas dele cíveis e trabalhistas para dentro dessa recuperação judicial. Então a SAF vai pagando ali parceladamente esses credores. Então você não tem ali aquela ameaça forte de penhoras, né? Até por ser SAF, mas também porque tem esse mecanismo jurídico. As dívidas fiscais também são responsabilidade da SAF, estavam ali. Você vê, olha, o endividamento líquido da SAF é em torno de 719 milhões. As obrigações com a associação é justamente a SRJ, né? Recuperação judicial, dívida que você está pagando para os credores. E a outra é a dívida tributária, que estava em processo de redução, com o Ronaldo estava sendo pago. Se o Pedrinho mantiver essa parte do Ronaldo, que estava funcionando, e aportei aqui para montar um time, e a partir de agora vou começar a fazer o time rodar dentro, pagando esse para trás, e com as despesas aqui dentro, ele pode criar um projeto sustentável. A gente vai ter que ver a longo prazo. Eu acho que é um caso diferente, por exemplo, que a gente citou aqui semana passada do Atlético, que olha a dívida bancária do Cruzeiro. No final de 2023 era 15 milhões. Se não tiver tido um salto gigantesco em 2024, que eu não acredito, é um cenário completamente com um clube de 500 milhões de reais de dívida bancária, que vai juros sobre juros. Né? Então, olhando os números do Cruzeiro que tinham até 2023 e o que aconteceu até agora, é possível se criar um projeto sustentável. Mas aí as perguntas são, quanto tempo vai durar os aportes? Porque ele não vai aguentar ficar fazendo aporte todo o tempo inteiro. O clube vai conseguir gerar receita suficiente para ir pagando os salários e tal, e manter esse passivo sendo pago? Se isso acontecer, o Cruzeiro pode chegar num patamar bom que ele se sustente e consiga pagar as obrigações que ele tem relacionadas à associação. A resposta a gente vai ter da sustentabilidade mais para frente. Mas me parece um cenário que, dependendo do que vier das contas de 2024, a gente está falando aqui sem saber elas fechadas, possível. Quando você olhava para outras SAFs, está dando rombo de 200, 300 milhões todo ano, você via que não tinha nenhum caminho ali para tornar aquilo sustentável. Como é que você está vendo para vencer isso? O Cruzeiro não vai cruzeirar, Domi. O Cruzeiro não vai cruzeirar. Se o Cruzeiro cruzeirar, ele não vai cruzeirar, ele vai Pedro Lourençar. Porque se ele quebrar, quem vai quebrar vai ser o dono do Cruzeiro. Então, assim, o que você precisa fazer é que nós estamos dizendo que vale para o Textor do ano passado ao retrasado. E agora a gente está vendo que o Botafogo está com alguma dificuldade, e até por ser multiclube na ownership, né? Ou seja, o Textor tem vários clubes no mundo, e um vai ter que começar a pagar a conta de outro, e isso pode gerar um problema. Isso está gerando um problema que pode se tornar insolúvel ou ele pode conseguir achar uma solução. A gente não tem que tentar adivinhar, não tem bola de cristal. Então não é assim, eu sou contra ou eu sou a favor. Não, eu sou a favor que dê certo. Mas para dar certo, precisa pagar a conta. Quem vai pagar a conta do Cruzeiro
nesse primeiro momento, pode até ser o BH Supermercado, com um aporte inicial pesado. Mas quem vai pagar a conta do Cruzeiro não vai ser o BH Supermercado. Ah, o Pedro Lourenço é multimilionário e é dono de uma rede de supermercados. Então o Cruzeiro vai ser o quê? Uma loja de supermercado para vender alface e laranja? Não, não vai. O Cruzeiro é um time de futebol. O Cruzeiro vai ter que se autossustentar. No primeiro momento, a fortuna, entre aspas, do Pedro Lourenço pode ajudar a fazer esse aporte inicial. A partir do segundo momento, o Cruzeiro tem que se alavancar. Ah, mas o Cruzeiro gastou 50 milhões de reais agora para contratar 9 jogadores. Olha, veja assim, pela conta que eu tenho, eu não vi nem como é que está aqui no gráfico. Não, 237 milhões de reais nesse primeiro ano. Mas nessa janela do ano passado, a janela do meio do ano passado e mais a janela desse, que são as duas janelas que está com o Pedro Lourenço como dono, né? Isso. Ele está gastando muito dinheiro, mas ele gastou 50 nessas contratações de Gabigol, que veio pelo contrato dele, mas não com multa de rescisão. O Dudu, que veio pelo contrato dele, mas não por multa de rescisão. O Fabrício Bruno, que foi o mais caro, que veio por 45 milhões de reais, 7 milhões de euros. Ele gastou 50 milhões de reais, 52 milhões de reais ao todo neste janeiro, mas 237 ao todo nesse ano. Isto é um aporte inicial. A partir de agora, o que o Cruzeiro está fazendo? O Cruzeiro está devolvendo a autoestima para a sua torcida com esse aporte inicial. A partir de agora, não tem festa do caqui toda semana. Agora tem que montar um time e tem que começar a arrecadar com marketing, com receita de jogo, com receita de televisão, com receita de patrocínio, fazer novas receitas. O supermercado BH não vai pagar a conta do Cruzeiro. Então, é esse o ponto. Como a Mediolanum, que eu citei agora há pouco, que anunciava na camisa do Milan, porque era uma empresa do Berlusconi, nos primeiros 3 anos de Berlusconi no Milan, depois já era Mota, era outro patrocinador de camisa. Por quê? Porque a Mediolanum não ia botar dinheiro no Milan. O Milan virou uma empresa multimilionária durante um período. Depois, quando o Berlusconi, que era um revolucionário como diretor esportivo e um facínora como primeiro-ministro, quando as duas coisas se misturaram, acabou o investimento no Milan. E o Milan passou a ser o clube que a gente está vendo hoje, depois de ter sido vendido. Desculpa aí, Tia. Agora no Cruzeiro. Tadinho, já tá com a mão cortada, tá falando mal do time dele. A gente, obviamente, não tem essa bola de cristal que você falou, mas dá pra gente ver esses nomes, Gabigol, Dudu, Fagner, Fabrício Bruno, dá pra gente ver o que foram esses primeiros treinos, essa pré-temporada, bem entre aspas. O que você tá achando? Eu quero ver acontecer. Eu tô achando que esse time, o cruzeirense, não está com confiança, nem com desconfiança. O cruzeirense está com esperança. O que o Cruzeiro está fazendo nesse momento é dar esperança e resgatar a autoestima da sua torcida. No segundo momento, isso precisa ser resultado esportivo e econômico. Muito bom, vou dar uma acelerada aqui que a gente ainda tem muitos assuntos, mas tem uma mensagem do Futebol Arte falando que o fair play financeiro tem que prever a questão do multiclube, porque alguém pode comprar o clube na Bolívia e usar para botar o fair play financeiro brasileiro, como o Textor fez com o Lyon. E aí temos essa questão do Textor. Tem um problema, né? Está sendo punido, não pode contratar jogador, vai ser rebaixado se não conseguir quitar essa dívida. E o órgão que cuida disso na Ligue 1 soltou aí essa nota, falando aqui, ó, que continua a aguardar as análises jurídicas independentes prometidas pelo Textor, destinadas a demonstrar o cumprimento no que diz respeito ao direito das sociedades, ao direito fiscal e à regulamentação do futebol, do financiamento de um clube pelos lucros gerados pela venda de jogadores de outro clube pertencentes à mesma estrutura multiproprietária. E agora, pode respingar no Botafogo de alguma forma, Rodrigo? Então, para recapitular aqui para quem não acompanhou, a gente, semana passada, deu uma matéria sobre isso, falando que já tinha uma desconfiança na Liga Francesa sobre essas operações Lyon-Botafogo, né, operações de jogadores, que chega um jogador aqui por 22 milhões de dólares e é repassado de graça para o Lyon. E aí, durante a semana, o que aconteceu? O Textor deu uma entrevista explosiva, falando mal do PSG, chamando o presidente da Ligue 1 de cachorrinho de colo do dono do PSG,
E aí, a partir dessa entrevista, teve essa resposta do órgão financeiro da Ligue 1, que é uma resposta bem grande. Mas a parte que nos interessa aqui é essa. Eles estão fiscalizando e analisando a questão das operações feitas dentro da rede de clubes. O que o Textor já disse que é a estratégia dele? As contas são todas juntas. Lyon, Botafogo, ele vai pegando, joga o dinheiro para um lado e para o outro, jogador de um lado para o outro. O que é importante é o clube dele funcionar. Só que isso gera uma resistência na França, porque os outros clubes estão olhando e falando assim, tá chegando jogador de graça aqui e tem uma regra de limite de gasto. E aí a Ligue 1 deu essa demonstração, falou assim, queremos ver a regularidade sobre essas contas entre clubes, de você pegar o lucro de um clube, porque ele está justificando ali para dizer que, como que você vai bancar esse buraco aqui do Lyon? Vou vender jogador lá do Botafogo, ou do Molenbeek, que é o outro clube da rede. Eu falei assim, mas como que funciona isso? Em todas as outras redes de clubes, são várias, City, Red Bull, quando você transfere de um clube para outro, tem que ter um valor ali. É um valor arbitrado, às vezes até externamente, que você faz ali uma operação entre os clubes, porque não dá para fazer essa operação toda junta. Ele está fazendo junta. O que eu apurei lá na Ligue 1, ali no ambiente da França, é que vai ter uma mudança, provavelmente, nas regras para fazer uma regulação relacionada a esse MCO, né, Multi-Club Ownership, né, que é a rede de clubes como é a Eagle, e que provavelmente você vai ter alguma regulação. Como que vai ser essa regulação, se vai ter uma adaptação, a gente vai ter que esperar para saber. Mas é uma tendência no mundo inteiro. Ninguém vai deixar o cara... O que adianta você ter uma regra de fair play se o cara pode comprar, como eu perdi o nome da pessoa que falou agora, compra um clube na Bolívia, contrata por 10 milhões de dólares o jogador e empresta para o lado. Então não precisa ter regra, né? A regra se torna completamente inútil. Então a tendência na França é que tenha essa regra, e me parece que, mesmo na FIFA e na UEFA, essa discussão vai acontecer em algum momento também.